Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Maria Cristina Cabral, uma das terapeutas do Espaço Ponto On. Hoje nós vamos fazer uma live com Mônica Lima, tá? Nossa terapeuta também do Espaço Ponto On. Mônica Lima, ou então Morgana Terapias. Ela vai falar com a gente sobre baralho cigano. Mas a Mônica Lima, além de falar de baralho cigano, ela é astróloga, tá? Ela faz barras de axis e faz constelação familiar. Então, ela é uma terapeuta completa. Nós vamos começar a nossa live com a Mônica sobre baralho cigano, ok? Oi, Mônica, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim, graças a Deus. E aí, Ah, tudo que bom. bem? Já Tudo faz um tempo que ótimo. eu não tenho Covid. Mas tô com saudade de você. Há muito tempo que a gente não conversa, não é verdade? Verdade, muito tempo que a gente não se vê, né, do espaço, só É, mesmo. muito tempo. Mônica, Vamos. hoje o nosso papo é sobre baralho cigano, mas você não é só terapeuta de baralho cigano, né? Você trabalha com barras de axis, astrologia, constelação familiar, mas a gente É, vai deixar isso para outros dias. não, tá certo, tudo bem. É aquela coisa, porque não adianta, a gente acaba botando um pezinho, né? Meu primeiro pezinho mesmo. Eu falo para todo mundo que foi astrologia, foi o pontapé inicial. Só que você acaba sentindo, isso é de cada pessoa, né? Tem gente que fica só na astrologia, tem outros que vão buscar outras fontes. Eu não me senti, eu sentia falta de ter alguma outra coisa. E aí, com isso, eu fui atrás do baralho cigano e vou te falar que eu me descobri, entendeu? Continuo atendendo e estudando astrologia. Até hoje eu estudo astrologia, isso já vai quase 10 anos da minha vida, entendeu? Mas também encontrei uma outra paixão que é o baralho cigano. E aí eu lembro que o pessoal do Espaço On, né, estava querendo abrir para poder falar um pouco sobre cada coisa. E aí, na hora, eu quis falar um pouco sobre o baralho, porque tem muita coisa assim que a gente pode trocar, que a gente pode desmistificar. Porque eu Sim, acredito que ainda é um tipo de terapia ou de atendimento em que as pessoas muitas vezes deixam de vir por algum tipo de preconceito, ou porque não conhecem, sim, ou porque tem uma curiosidade. E aí eu acho que a gente está aqui hoje para isso. sim. Mônica, eu queria que você dissesse para as pessoas qual é a diferença, se é que existe a diferença do baralho cigano para o tarô, né? Porque eu sei que tem a diferença pelo número de cartas. Mas qual basicamente é a diferença entre um e outro quando você vai fazer um jogo? Então, o que acontece? A diferença dos baralhos é uma diferença assim, incrível. Uma pessoa que aprende a jogar o baralho cigano não vai ser a mesma pessoa, não vai ser uma pessoa que de repente aprender a jogar um tarô. Entendeu? Por quê? Porque no baralho cigano você vai ter 36 cartas. O teu mundo de cartas vão ser 36 cartas, tá? E aí, dentro dessas 36 cartas, é que você vai fazer todo o atendimento. O tarô, não. O tarô já é outra coisa. Por quê? Porque você tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores, se eu não me engano, são 22 cartas. E os arcanos menores, eles são uma espécie de complementação. Vai depender muito da linha, né, que a pessoa Sim, trabalha. Porque algumas linhas no tarô, as pessoas vão jogar com o arcano maior e o arcano menor, tudo na mesma coisa, tem outras que não, que a pessoa vai jogar principalmente com os arcanos maiores e vai fazer uma espécie de complementação com os arcanos menores, para poder entrar. Só que são estudos que são um pouco diferenciados, sim, entendeu?
As cartas vão ter os seus significados e o que que acontece? Eu posso te falar muito da vivência que eu tenho com o baralho cigano. Por quê? Muita gente vai ter uma facilidade maior para poder pegar o baralho cigano e vir trabalhar com o baralho cigano, desenvolver uma vida com o baralho cigano, e tem outras pessoas que vão ter uma certa dificuldade, mas vão ter uma facilidade maior com o tarô. São coisas assim que eu falo, pessoal, tem que experimentar. Não adianta você ficar só naquela assim, ah, não. O que que é melhor? Gente, eu sinceramente não fico. Não é porque eu tô com baralho cigano que eu fico puxando o atendimento para o baralho cigano. Eu acho que as duas terapias são válidas, são muito válidas e são muito legais. E vem mais assim da pessoa que está ali, que se propôs a jogar a carta, qual a linha que ela mais se identifica, qual o tipo de jogo que vai atender um pouco mais a ela, entendeu? Eu, por Entendi. exemplo, vou te falar, eu já estudei. Por que que eu falo um pouco do tarô? Porque eu acho que o tarô, assim, tem coisas maravilhosas. Eu estudei um pouco do tarô, estudei um pouco não, estudei bastante do tarô, mas eu acabei me pegando com uma facilidade maior para atender com baralho cigano. Aí você vai me falar assim, tem a ver com o volume das cartas? Não. Porque se você me perguntar, eu vou te falar. Os arcanos menores, que são 72, né, cartas, eu consigo te dizer o significado de todas elas. Então não Sim. é dificuldade. É dificuldade que você sente assim, que você se identifica para poder jogar com uma metodologia ou com outra. Identificação. Sim. É mais identificação de quem está jogando, porque você tem que ter identificação com aquilo. Por quê? Um grande erro de algumas pessoas, às vezes, é achar que, eu vou aprender, e aí depois que eu aprender, eu vou sair jogando, não vou precisar mais estudar. Não, gente. Olha, eu fiz o primeiro curso, no primeiro curso, eu tive uma professora que foi muito boa, mas até você tomar um pouco de coragem, eu larguei o baralho, ele ficou perdido na minha gaveta durante 6 meses, que eu falava assim, gente, eu nunca vou conseguir jogar isso. O que que é isso? Eu nunca vou conseguir aprender, mas não, isso era um certo bloqueio que eu tinha. E depois que eu fui perdendo esse bloqueio, que eu fui vendo que não, que era questão de estudar, era questão das técnicas, era questão de você ver mais significados para as cartas, eu pude começar a andar, entendeu? E fui começando a desenvolver o caminho que eu tenho hoje. É um caminho que eu não vou enganar, é um caminho de muito estudo, entendeu? Claro, depois de uma primeira aula, tem pessoas que vão ter uma facilidade para já começar a jogar. E eu falo para todo mundo que não tem jeito. Além de você aprender os significados, e como que é o aprendizado do baralho cigano em si? Sim. Os professores, vocês vão ver que os professores que vão aprender, eles vão virar. Pode ter apostila? Pode ter apostila. Mas eles vão falar muito da questão as historinhas das lâminas, porque cada lâmina tem uma história. E é assim que você aprende, tanto no tarô também. No tarô tem alguns professores que trabalham com história. E aí, quando você aprende a história daquela lâmina, daquela carta, fica Fica mais mais fácil, claro. fica mais fácil para depois você é, puxar aquele significado e você ancorar mais significados em cima daquilo. E não tem jeito, é a questão de estudo, tá? Então, como eu te falei lá no começo, que você perguntou, não existe o que é melhor nem o que é pior. Existe uma identificação, existe uma Sim. facilidade da pessoa que está te atendendo de ir para uma metodologia para outra. E também tem clientes que preferem o baralho cigano e tem outros clientes que preferem o tarô. E aí vai do gosto pessoal. Aí não tem como. É só mesmo você Entendi. experimentar para você ter uma Entendi. noção, entendeu? Mônica, e me diz uma coisa. Eu sei que a gente estava falando sobre tarô e baralho cigano. Eu sei que o tarô a gente usa como tarô terapêutico, né? Jogo terapêutico. O baralho cigano a gente também pode usar como terapia. Eu brinco, a primeira coisa que eu falo até para você e para todas as minhas alunas, a primeira coisa que eu falo, eu brinco com o tarô, com o tarô não, com o baralho cigano. É, o que que eu faço? Gente, o baralho cigano é um bichinho fofoqueiro. Pense no bichinho É. fofoqueiro. Ele é Sim, fofoqueiro. eu sei.
Ele é um O instrumento prova viva. fofoqueiro. É, ele é fofoqueiro. Mas o que vai acontecer? Assim como em qualquer terapia, tá? Em qualquer terapia, você só vai ter acesso às informações que você precisa ter para poder você fazer, para você desenvolver algum tipo de trabalho, entendeu? Então, é claro, a gente não vai além do que a pessoa precisa. Claro, tem uma pegada terapêutica, porque muitas vezes, gente, eu acho aquele meme maravilhoso que o pessoal, todo mundo mandou para mim na época que saiu, que foi aquele do marido. Ah, eu vim aqui porque meu marido não presta, não sei o quê. Aí a cartomante falava, tá, tudo bem, mas e qual a sua culpa nisso? Alguma coisa do tipo. Por quê? Porque, de certa forma, o baralho ele sempre vai dar uma indicação de o tipo de como está a situação. A gente sempre fala para poder ver a situação. Então, não é só questão de chegar, eu estou chegando aqui porque eu quero saber do trabalho, entendeu? Eu gosto muito de dar o exemplo do trabalho, porque eu acho que é mais fácil as pessoas perceberem o nuance entre as questões. Então, a pessoa vai falar assim, eu quero saber sobre o trabalho. Tá, só que o trabalho tem vários níveis quando você quer falar sobre o trabalho com alguém, quando você quer conversar. Por quê? Existe o trabalho, que é o trabalho da pessoa no local físico que ela está. Existe o trabalho que está sendo desenvolvido por ela, e existe o trabalho da questão monetária, porque muitas vezes você chega em uma determinada empresa, você consegue até, digamos, é, uma certa promoção, tá? Aí você consegue lá, conseguir cargo de chefia. Só que quando você fala da cargo de chefia, você tem que ter em mente que vai falar do cargo de chefia, mas você também vai ter que ver o local onde a pessoa está trabalhando, que é para poder dizer como que ela vai desempenhar o trabalho, o local onde ela Sim. está trabalhando e a questão financeira, porque muitas vezes cresce a responsabilidade, mas não cresce a parte financeira, ou às vezes nem cresce tanta responsabilidade, mas o retorno financeiro. E ainda tem um outro aspecto que é o que a pessoa espera de gratificação daquilo, entendeu? Então, são vários assuntos que você tem que ver dentro de um assunto só. Então, por isso que eu falo muito para o pessoal, sim, pode ser usado como um instrumento terapêutico. Você sabendo usar, ele pode ser um maravilhoso instrumento terapêutico, entendeu? E eu defendo ele com unhas e dentes por causa disso. E assim, eu sou uma defensora muito grande de uma jogada que existe, que é a mesa real, principalmente quando vem algum cliente meu que é novo, enfim, a gente não trocou ainda, vai começar a trocar para poder desenvolver as coisas, então a gente faz a jogada que eu considero como mesa real. E aí, na mesa real, a gente vai ver, e tem umas cartas, outras determinadas cartas no baralho, e conforme a gente for aprendendo, elas funcionam como se fossem as cartas temas, elas ancoram os temas para a gente. Então, se eu quero ver o dinheiro, eu vou ver lá na carta do peixe. Quem está perto da carta do peixe, quem está em cavalgada, quem está na coluna, quem está na diagonal, enfim, eu vou fazer uma leitura daquelas cartas dentro do contexto. E quando eu quero falar de saúde, eu vou na carta árvore. Tem algumas pessoas que vão na carta navio. Vai depender muito do tipo Escola. de escola que a pessoa teve, tá? Entendi. Então, você consegue ter uma visão boa da vida da pessoa e conversar sobre determinados assuntos, por quê? Porque muitas vezes é que as pessoas não conseguem. O que dá o sucesso do atendimento é a forma como a pessoa está perguntando. E a pessoa chega, às vezes, com a cabeça cheia de ideia, achando que uma pergunta é simples, como, por exemplo, essa do trabalho que eu te falei. Aparentemente, é uma pergunta simples. A pessoa vai chegar para você e vai falar assim: eu queria ver o meu trabalho. Aí você fala assim: meu Deus, se ela soubesse que o trabalho não é só isso. Mas é o quê? É você ir conversando com a pessoa e mostrando para ela que tem vários aspectos que tem que ser pesados. E aí, quando você está jogando, o que acontece? Vai te mostrar e vai te dar uma dimensão de vários aspectos, tá? Que podem ser abordados ali naquele momento. Várias coisas que vão ser abordadas. Mas aquilo dali, ele te mostra a forma como a pessoa está agindo. Que aí o pessoal fala assim: mas eu joguei e aí não aconteceu muita coisa, não aconteceu nada daquilo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está indo numa direção, está indo numa determinada direção, e aí a gente chama atenção para ela para uma determinada coisa,
que ela tem que ver, e a pessoa cisma e não querer dar uma olhada naquilo com carinho, de querer desenrolar um determinado nó que ela tenha. Então, gente, não tem jeito, entendeu? Então, eu acho que ele vai, eu acho não, né? Ele vai funcionar como terapêutico muito mais disso. E também já peguei clientes, eu vou dar exemplo porque não vou citar nomes nem nada, mas às vezes de clientes que chegam reclamando muito da questão de relacionamento, e aí, quando você começa a ver, né, nas questões de baralho, é uma pessoa que tem até uma facilidade para ter uma atração de pessoas para se relacionar. Mas o que que acontece? A pessoa não está aberta porque ela teve um trauma passado. E às vezes vem no baralho. E aí, o que que você vai fazer? Você vai conversar com a pessoa. E em muitos casos, gente, não é porque a pessoa vem pro baralho que eu deixo de indicar terapia, não. Tem alguns que eu falo assim, então você vai ter que desenrolar, você pode ter tido uma. E a gente vai ver o que está acontecendo na vida daquela pessoa. E para alguns casos eu super indico mesmo terapia, e eu tenho cliente fiel todo mês de bater aqui, mas eu teve até uma que eu falei assim, enquanto você não for no psicólogo, você não frequentar a sessão de psicólogo mesmo, para poder ver essas questões, desculpa, querida, eu não vou te atender, porque você está precisando, o que você quer, eu não vou poder te ajudar. Então, sabe, um bom terapeuta mesmo de baralho cigano ou de tarô, ele vai ter responsabilidade com o cliente dele, entendeu? Por quê? Entendi. Porque você vai falar, você vai poder conversar com a pessoa sobre diversos assuntos. E, gente, assim, mas vai com a alma aberta para poder captar, para poder conversar sobre o assunto que precisar, entendeu? O assunto que vier. Se tiver algo que você não se sinta confortável, fala para a pessoa, olha, desculpa, no momento eu não estou querendo conversar sobre isso. Gente, não tem problema nenhum, entendeu? Eu falo sempre isso pro pessoal, porque o que a gente faz você vai chegar para poder ser atendido pelo baralho. E a gente quer deixar você também sair bem daquele atendimento, entendeu? Ah, não, eu vou ficar fazendo coisas maravilhosas. Não, gente, eu não falo coisas maravilhosas. Tem horas que eu sou um pouco dura, entendeu? Até mesmo pessoas que vêm com história de relacionamento, e aí você vê uma indicação de que aquilo dali não está num caminho muito bom, e aí a pessoa tenta te convencer de qualquer jeito que aquilo dali tá bom, e aí eu não sou fofa, não vou ficar falando para a pessoa, não, vai. Não, eu só falo, olha, eu vou te avisar. E para muitos clientes eu falo, eu vou te avisar. E sabe o que que vai acontecer? Você está pagando um atendimento e você vai voltar daqui a pouco com a mesma questão porque você está sendo teimoso, entendeu? Então tem sim, tem muito a pegada do terapêutico, sim, tá? Você acha, então você não é achar. Você está dizendo que muitas das pessoas que acabam procurando, principalmente se tratando de relacionamento, elas chegam ou procurando que o baralho dê uma resposta do que ela tenha que fazer, né? Ela não quer tomar atitude, ela acha que o baralho que tem que dizer. Não, as pessoas elas nunca vêm com a disposição de dizer, de achar que o baralho diga para elas o que tem que fazer. As pessoas elas vêm com a pergunta fechada, e é uma pergunta fechada assim: eu quero saber quando que eu vou ter um novo amor e como que ele vai ser. É, é desse tipo. Adivinho, né? Então É ele uma é um adivinho. aí é aquele negócio que você vai ver. Ah, vamos ver a vida emocional, como é que tá, entendeu? Ah, então, eu tô vendo aqui. Aí você vai fazendo aquela apanhada, entendeu? E aí, através disso, por incrível que pareça, as pessoas vêm para poder ter um tiro certeiro ou não. E aí você vai conversando com elas e vai mostrando que muitas vezes para a pessoa ter um relacionamento, ela tem que ter um pouco de doação, ela tem que ter um pouco de de vontade, ela tem que ter um pouco de tudo, entendeu? Por quê? Porque você tem que ter responsabilidade com o que você vai falar com as outras pessoas. Eu já tive pessoas assim que tinham um medo tremendo, por quê? Porque foram uma cartomante e a cartomante por uma eu vou te falar até um pouco de responsabilidade. Falou: Ah, eu vejo aqui que você vai ficar 7 anos sem se relacionar com ninguém. Nossa, Só que aí o que que acontece? A pessoa ficou até mais do que 7 anos sem se relacionar com ninguém.
Mas por quê? Porque ela se prendeu naquela história. E ela falava, gente, eu tenho medo de cartomante porque ela viu que eu vou ficar 7 anos, entendeu? E a cartomancia não está aqui para poder fazer esse tipo de previsão ou então para poder trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque você pode incutir um medo muito grande. Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande na questão dos atendimentos, entendeu? Eu sempre Entendi. friso de você ter responsabilidade com a pessoa que está vindo para o atendimento para poder você conversar com ela. E é claro, gente, uma coisa acaba levando a outra. Você vai acabar estudando outros tipos de terapia, outras formas de terapia que vão te ajudar a dar uma certa firmeza e a entender melhor o universo da pessoa que está ali na tua frente, entendeu? Sim, entendi, entendi. E você me diz uma coisa, ainda que a gente no início do nosso papo, você estava falando que o baralho ainda é estigmatizado, né? Que as pessoas ainda acham que o baralho é a pessoa que frequenta, uma pessoa que faz leitura de carta, né? Ainda tem esse estigma. Você acha que ainda existe, né? Aquelas pessoas que procuram o baralho estritamente só para essa condição, ou você já vê que existe aquelas pessoas que têm o um entendimento que o baralho não é um adivinho. Ela também procura a pessoa que faz a abertura, né, das cartas para dar um direcionamento, não sei como é que eu vou falar isso O que com eu você. O que eu falo pro pessoal é que geralmente quem vem, muita gente que vem para atendimento vem porque tem algum calo apertando na vida. E aí, pela curiosidade, vem. Por isso que eu tô te falando, tem que ter muito cuidado com o que você vai falar para as pessoas, entendeu? Então, tem gente que vem porque tem algum tipo, algum calo apertando. Mas tem muita gente que ainda liga a imagem de você ser baralhista, de você aprender, de que você tem que ter evidência, que você tem que ter uma cigana, que você tem que ter. Não, gente, não estou te falando que tem que ter ou que não tem que ter, eu estou te falando que eu, Mônica, entendeu? Estudo algumas religiões, estudo algumas coisas, mas se eu te falar assim, eu tenho um guia que aparece comigo e fica sentado do meu lado falando, não, não, gente, isso daí é uma coisa que com muito estudo e com dedicação, entendeu? De você estar sempre pegando, estar sempre jogando, estar sempre se aplicando para poder fazer as coisas, você consegue desenvolver o negócio de botar a carta e ir vendo, sabe, os meandros. E outra coisa assim que o pessoal, que eu falo muito pro pessoal, não tem jeito. Por quê? Um atendimento é sempre participativo da pessoa que está vindo, porque você tem que entender com quem que você está conversando e tudo. Então, faz parte. Você vai falar coisa, você vai falar muita coisa ali para a pessoa, mas você também vai perguntando para poder ver como é que a pessoa se coloca, como que ela não se coloca, por quê? O baralho ele está ali na tua frente, mas quando você vem aberto para poder ter uma troca, de eu perguntar e você falar e ficar nessa coisa de cada um falando um pouco, eu acho que é muito mais lucrativo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai vir e aí você, em determinados pontos, vai em determinados pontos, e aí um atendimento que às vezes que é de 1 hora, em 40 minutos, você já matou tudo com a pessoa. Porque você já foi em determinados pontos. E tem horas em que realmente eu pergunto, e eu costumo sempre perguntar para a pessoa que está vindo. Então, quando você marcou o atendimento, tinha algum determinado assunto que te incomodava e você quer ver ele diretamente? Ou você quer fazer primeiro um apanhado e caso a gente não aborde esse assunto, depois, nos outros 30 minutos, a gente entra diretamente nele e a gente vai conversar um pouco sobre as questões que estão te apertando, entendeu? Então, é todo um cuidado que você tem durante o atendimento para poder abordar e chegar no ponto. É claro, gente, quando a gente começa a atender, né? Que a gente fica um pouco perdido porque é muita informação. Então, quando você começa a atender, cara, você leva 1 hora e meia, 2 horas, por quê? Porque você sabe que tem muita coisa para ler, entendeu? Você aprende todas as jogadas. Então você quer ler a linha, você quer ler a coluna, você quer ler a diagonal. Aí depois tem as outras jogadas que são ao redor da carta. Você quer fazer o trabalho completo para poder mostrar. Só que muitas vezes as pessoas não vêm com esse intuito, elas já vêm precisando escutar ou querendo escutar sobre um determinado ponto.
Então, a gente vai limpando isso com o tempo. A gente aprende a limpar essa comunicação para poder ser o mais assertivo possível dentro do que a pessoa está precisando escutar naquele momento, entendeu? Entendi, entendi. Eu acho assim o baralho, eu tô tentando aprender, né? Minha professora, eu tô tentando, a gente está até um pouco afastada disso, até por conta dos nossos compromissos Ah, eu vou falar. profissionais. Eu vou falar, eu vou falar assim, eu vou abrir até um pouco da minha vida pessoal, né? Porque, como você falou da questão do estigmatizado, é muito engraçado, porque eu sou concursada do Estado e eu trabalho, gente, jaleco branco, máscara no enfrentamento ao Covid, estou fazendo exame, tá? Eu trabalho, estou fazendo exame, e nesse período, assim, estou até um pouco atendendo um volume menor de pessoas, porque eu estou dobrando escala, não sei o quê, e é muito engraçado, porque você me vê, eu estou de cabelo preso, sem maquiagem, com máscara, entendeu? Óculos, jaleco. Então, se você me encontrar, você nunca vai dizer que aquela pessoa é uma pessoa que joga o baralho cigano e joga esse baralho cigano com amor danado. E eu falo para todo mundo, e quando eu falo, é muito engraçado, porque os colegas olham e falam assim, gente, eu não acredito. Como assim? Eu falo, então. Então, as pessoas às vezes estigmatizam muito, sabe? Elas vão olhar e vão achar que tem que ser uma pessoa que tem que estar vestida como Vestido uma de cigana. cigana. E eu falo para todo mundo, gente, então, muito do que você vai ter vai depender da forma como você acredita nas coisas. Por exemplo, tem gente que é um bandista, e aí eu sei que tem gente que vai falar assim, porque eu dependo do meu cigano, da minha cigana me dá mão de jogo, entendeu? Respeito isso. Por quê? Porque faz parte da religião dela. Mas pessoas que não são ligadas à religião também conseguem aprender o baralho e conseguem desenvolver um trabalho legal. E você vai ver que tem muita gente que consegue desenvolver um baralho legal. E não é porque ela está com um baralho ou sem baralho que ela vai estar com a mediunidade ativa o tempo inteiro, né? Porque tem gente Sim. que quando encontra você vira e fala assim, o que você tá vendo? Eu falo, gente, sossego, não tô vendo nada. Sem um baralho aberto, eu não vejo nada. Por quê? Porque a minha fonte de consulta, né, de conseguir ver as coisas, é com aquele baralho aberto na minha frente. Se ele tá fechado, o meu acesso para ver qualquer coisa tá fechado, entendeu? E aí tem gente que pergunta assim: qual é o melhor lugar para jogar? Gente, você vai ter um lugar destinado para poder fazer o jogo. Por quê? Porque naquele local, depois, eu acho legal você sempre fazer uma diferenciação. Até mesmo hoje tem muita gente que, por causa do enfrentamento, Covid, isso aqui, está trabalhando de casa. E é legal você ter a sua roupa, você ter as suas coisas guardadas e você vai sentar para trabalhar, você senta num espaço que é determinado para aquilo. Por quê? Para você entrar, é como se você entrasse naquele clima, entendeu? É como se você entendesse que aquela responsabilidade ali, aquelas coisas, você está se preparando para aquilo. Então é legal você ter um espacinho. E como que eu vou jogar? Eu tenho que estar com. Não, gente. Você vai jogar a partir do momento que você aprende, você vai jogar, mas você vai jogar com uma forma respeitosa. Por que eu estou te falando isso? Porque eu ando com baralho na bolsa. É uma coisa que Sim. não tem jeito. Quem joga, gente, quem joga vai ter 10, 20 baralhos, vai colecionar, vai ter baralho raro, vai ter um bocado de coisa e faz parte, entendeu? E eu ando com ele na bolsa e já aconteceu de eu estar num determinado local que eu não tinha nem mesa para poder jogar, mas eu estava com. O baralho estava com a toalhinha dele, né? Porque ele sempre andou enrolado na toalhinha dele. E de eu sentar e jogar, mas por quê? É de uma forma respeitosa. Se você tiver uma forma respeitosa de ver, você vai poder jogar em qualquer lugar, você vai poder fazer ele, sabe? Por quê? Porque você gosta daquilo, você entende que aquilo dali é uma coisa que pode ser feita, entendeu? Pode ser feita. É sempre que eu falo pro pessoal, é ter o máximo de respeito possível pelo negócio que você está desenvolvendo, tá? E me diz uma coisa, quanto tempo que você acha que uma pessoa pode ser uma baralhista? Então, quando a gente começa a ensinar, geralmente o primeiro mês, aulas semanais, o primeiro mês, a pessoa aprende os significados das cartas.
E aí ela vai aprender significados das cartas, e depois a gente vai começando a incutir uns significados a mais, vai ensinando posição, quem vem antes, quem vem depois, aquela coisa toda, né? E aí, gente, sem brincadeira, eu acho que você aprender os significados vai levar uns. Não todos, gente. Aí é que tá. O pessoal também tem que entender que tem diversos níveis de aprendizado. Um nível inicial, que a pessoa está começando a jogar, nos 3 meses ela aprende a ler o baralho. No primeiro mês ela vai aprender e já vai estar habilitada para poder começar a fazer pequenos jogos, entendeu? Nos 3 meses jogando sempre, tá? Sempre acompanhando, eu sempre falo, fazendo exercícios, jogar 2 cartas, 3 cartas. Acho que uns 3 meses ela já tá, sabe, um pouco mais tranquila para poder manusear. Entendeu? E aí, dali para frente, vai depender muito da forma com que ela vai trabalhar, que aí ela vai aprofundar, entendeu? Porque você tem como aprofundar características físicas. Eu não gosto, gente. Eu não gosto muito da questão das características físicas, porque eu acho que quando você chega para alguém que você fala, ah, você vai ter um namorado que ele vai ter óculos, garrafa e vai ser militar. Eu acho que a pessoa fica um pouco impressionada com aquilo e acaba fechando um pouco o mundo dela para viver as experiências que ela tem que viver. Porque de repente pode até ter esse cara, mas muitas vezes a gente não vai saber qual o tempo dos homens e qual o tempo de Deus, entendeu o que eu falo? Sim. Muito pro E a pessoal. pessoa vai ficar procurando aquele cara de óculos, né? Vai ficar sabe? Então, mas tem como, sabe? Você aprender. E você. Tem uma pessoa aqui que está fazendo uma pergunta que eu acho legal. Para suas próprias decisões, você consulta o baralho? Gente, claro, todo mundo fala assim. Ai, não, porque quem joga não pode custar o baralho. Não Gente, consegue, né? Não consegue ver para si, né? Que dizem. então, depende. Sabe por que a gente não consegue? Porque muitas vezes a gente está dentro do emaranhado. A gente está dentro do emaranhado e aí o baralho, ele é claro. Ele responde e ele é claro. Por isso que a gente é bom sempre você ter um caderninho e dentro desse caderninho você ir anotando as coisas que aconteceram. Por quê? Porque no momento que cai, aquilo cai e você não vai entender como é que aquilo vai resolver. Aí, Mas um sabe? tempo depois aquilo vai fazer sentido. Eu falo assim, cara, não acredito. Ele me falou e eu não quis acreditar. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente fantasia as histórias e a gente leva para um patamar que a gente não consegue entender. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tive um problema, fui fazer uma viagem, eu tive um problema, eu comprei um pacote, e aí, uma semana antes de eu viajar, eu descobri que eu não tinha hotel. Eu já estava com a passagem, o seguro viagem, todos os vouchers, os... Ainda estava me achando um furacão no lugar que eu ia. Lindo, lindo. Eu não tinha lugar onde ficar. E aí, com isso tudo, a gente acabou processando. Eu fiquei muito chateada. Eu só queria o meu dinheiro de volta. E eu acabei processando o local que vendeu as passagens. Enfim, a gente conseguiu ganhar. E aí, na hora de eu sair pro tribunal, eu falei assim, pô, vou abrir meu baralho. Tá, aí abri o baralho. Quando eu abri o baralho, ele já acusava que ia ter uma tentativa de acordo. Entendeu? Por quê? Porque eu fui direto. Falei, não, vou ver. Pô, vou ter. Então, baralho, me diz aí. Aí ele já me acusava a tentativa de acordo. Mas só que sabe aquele negócio que você já tá tão cego de raiva, você tá tão cego de raiva, que eu lembro que nesse dia eu até fotografei o negócio e guardei. Mas você tá tão cego de raiva que eu não conseguia ler. Eu tava cego de raiva. E aí eu fui. E aí, quando chegou lá no local, realmente eles ofereceram um acordo e a sessão encerrou naquele dia. E aí eu voltei e fui ver. Aí quando eu fui ver, tava sinalizando bonitinho, sabe? Eu falei, gente, como é que esse negócio funciona? Então são as coisas que vão acontecendo. Isso eu tava lá no começo da minha vida, né? Então são as coisas que vão acabando acontecer e que a gente às vezes não vê. Por quê? Porque a gente está dentro da confusão. Mas sim, eu uso baralho sim. É, gosto muito de usar, entendeu? E até mesmo porque o que acontece, gente? Vocês vão ver, principalmente a galera que está aprendendo,
que vai aprender, vai ver que a melhor forma de você aprender o baralho com o tempo é o quê? Jogando. É Por a quê? prática, né? Porque você faz o curso para você ter os significados, mas só com a prática, desenrolando a prática, entendeu? Estudando mesmo. E eu falo para o pessoal que é meu aluno, né? Falo, ó, joga essa bagaça, ainda falo assim, joga essa bagaça, e se tiver dúvida, tu tira a foto do jogo e me manda que a gente vai com o tempo a gente vai desenrolando isso, não tem problema nenhum. A gente vai desenrolando sobre. é, a gente vai. O A gente está pessoal, olhando as perguntas. Eu o tô olhando as pessoal tá perguntas. fazendo pergunta aqui. Eu Se adoro, porque você, ó, tem gente querendo saber se você dá curso e onde. No finalzinho você vai dizer. Não, peraí, no finalzinho. Se você recomenda algum livro de carta e se já aconteceu alguma coisa inusitada em alguma consulta que você deu. Gente, o pior é que agora sim, eu não lembro de coisa inusitada. Eu não entendi esse inusitado. Inusitado é o quê? Coisa Diferente? sobrenatural? Não é coisa sobrenatural, não, mas assim, às vezes é muito engraçado porque o inusitado pra gente é de interpretação. Não. Eu tenho uma cliente, eu tenho alguns clientes que eles são fiéis, tipo, eu tenho minha cunhada. E eu jogo bastante pra minha cunhada. Eu jogo, eu adoro, eu Tem jogo com a minha eu, cunhada. tem eu, tem eu. E é muito engraçado, porque tem coisas assim que você olha, que você vê, e você não sabe como que aquilo vai desenrolar. E é muito engraçado. Eu falo mesmo, porque isso não é segredo. E, enfim, foi até depois disso que algumas pessoas do trabalho dela começaram a procurar. E é muito engraçado que eu falava sempre para ela assim: cara, eu não tô entendendo, mas eu tô achando que o seu chefe ele quer fazer um. Ele tá para montar uma outra clínica, cara. Ele tá falando alguma coisa com vocês, montar outro cafofo. Isso foi no jogo. Aí, tipo, 2 meses depois, joguei para ela e de novo aparecia isso. No terceiro mês, o chefe dela estava comprando uma outra clínica. Ele já estava vendo o negócio, só que não tinha falado para ela, ele estava transferindo ela para poder trabalhar na outra clínica. E é muito engraçado que quando ele chegou e falou com ela, então as coisas inusitadas que vão acontecer nesse nível, de você falar e você não saber muito bem como que aquilo vai desenrolar, porque você só vê a tendência de repente a pessoa estar em outro lugar, ou ir para outro lugar, alguma coisa assim, ou você não sabe como é que aquilo vai desenrolar. E aí a pessoa te liga e fala assim, pô, você não sabe o que foi que aconteceu. Aconteceu isso, isso e isso. Aí você fica assim. Mas só que muitas vezes você não lembra o atendimento. Você fala, nossa, eu falei isso. É. Não, não tinha falado isso. Contigo mesmo, né? Várias vezes eu. Várias vezes. Mas eu não sei como é que você vai desenrolar. Por quê? Porque você não fica com aquilo guardado. Você fala, você vai lendo e você vai fazendo uma leitura do baralho. Ah, como é que você consegue com 36 cartas? Gente, é porque tem os posicionamentos. Quando você soma uma carta com a outra, é como se cada. Eu acho que para quem estudou latim, fica mais fácil entender. É que cada posicionamento ele vai ganhar um valor diferente, um significado diferente. E você consegue ir construindo histórias, entendeu? Livro que eu recomendo. Tem alguns livros muito legais, tá? Mas um que todo mundo fala muito e que eu aprendi bastante, que é a da Odete Lopes Maza, que é uma cartomã, uma moça que ela é de Moçambique. Ela era de Moçambique, só que ela hoje mora na Suíça. E ela é muito famosa, principalmente na questão de Portugal, entendeu? Tem a página dela. É um livro que é esgotado. Eu mesma só não consegui o livro, eu só consegui uma cópia do livro. Mas é um livro assim muito legal, até mesmo para quem já está na estrada aí já há um tempo, porque ele te ajuda a ver mais coisas, a enxergar mais coisas, a entender. É o método alemão, ela vai muito para o método alemão, entendeu? E eu acho muito interessante. Tem uma outra que é Carla Souza, que ela é daqui do Sul. Ela Diário Normandês.
Odete Lopes, ó, quem pediu para repetir? A primeira indicação é do Baralho Cigano do livro, é Odete Lopes Maza, tá? É uma moça de Moçambique, mas ela fala português, tá? E outra pessoa que, se eu não me engano, é Carla Souza, não tem, é Carla com K, Carla Souza. Que é aquele Diário Lenormand, que aí tem o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, e tem o compacto. E os livros dela também são bem legais, tá? De dar uma lida para você aprender. E, gente, não é só isso, tem muita gente legal por aí. Tem um site que é Domínio das Águas. Gente, agora eu não lembro. Por quê? Porque lá no começo era uma coisa que eu procurava muito e, se eu não me engano, é um rapaz que faz, ou se eu, não sei se eu estou confundindo, mas é um site bem legal para quem também está aprendendo, Para quem está porque começando, para quem está começando e para quem já está na estrada, porque às vezes tem gente que tem uma certa dificuldade para poder juntar o significado. E, gente, não adianta. Eu ensino mesmo. Se me perguntar, eu dou referência. Por quê? Porque a minha primeira professora de baralho foi uma cigana mesmo, cigana de nascença, de família. E uma coisa que ela me ensinou, que é muito certa, é conhecimento represado é um conhecimento fadado ao fracasso. E eu falo para todo mundo: você vai começar a estudar, você vai estudar. Só que depois você vai ver que quando chegar a um determinado ponto, você vai aprender mais dando aulas do que propriamente só estudando, entendeu? Então, estudar faz parte. Mas quando você chegar a uma determinada maturidade, você vai ensinar para o amiguinho, você vai ensinar para quem quiser aprender. compartilhar, né? Compartilhar que E o compartilhar é muito bom. Por quê? Porque as pessoas com quem você compartilha, muitas vezes a pessoa vai falar assim: ah, fulano, tu não sabe, eu li em outro lugar que aquele significado que você deu não é nada daquilo, é outra coisa, que não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí, com isso, você vai tendo uma troca e você vai aprendendo mais, gente. E não tem jeito. Quem gosta, vai ter um baralho, vou ter 2 baralhos, vai ter 3, vai ter 4. Eu vou te falar que eu já tô quase em 10, entendeu? E vai. tem aquele que é Na o bolsa velhinho que dela tem, gente, na bolsa dela tem pelo menos uns 4 baralhos. eu vou te falar que eu já arrumei, tá? 5 dentro da bolsa. Eu não sei por que eu faço isso. E aí tem aquele que é o mais velhinho, que você aprendeu, que sabe o que você vai fazer? Você vai colar as cartas. Você tá cheio de baralho novo. Mas você vai colando aquela carta porque o papel abriu, aí você vai ficar com a cola lá colando. Por quê? Porque você acaba tendo. Gente, não tem outra palavra, é um apego. Você tem um apego àquelas cartas, você gosta daquilo. Tem os que você vai se identificar mais com o tempo. Enfim. E, Mônica, agora você diz pra gente o seguinte: você continua mesmo estando nessa loucura que está a tua vida, né? Você trabalhando fazendo exames, né, do Covid e tudo, você continua os seus atendimentos Sim, online? eu continuo os atendimentos online. É, eu sempre separo o dia que eu estou em casa, né? Que eu tenho estado em casa para poder fazer os atendimentos, entendeu? E aquela coisa, eu só reduzi um pouco, por quê? Porque, gente, é muita pressão que você recebe, né? Porque a gente está com um volume de trabalho muito grande, então é bem cansativo, entendeu? Principalmente porque eu trabalho muito com os braços ultimamente, então eu tô com as costas moídas. Você fica muito no movimento de abre tubo, abre tubo, fecha tubo, e é muito minucioso. Então, só por causa disso. Mas eu vou te falar que a gente continua assim com atendimento, atendendo o pessoal. Eu só, no momento, não estou conseguindo fazer o que eu amo, que por incrível que pareça, é dar aula. Gente, é ótimo quando você dá aula, sabe? Você poder falar, você poder passar para as pessoas o que você aprendeu. E, cara, é maravilhoso quando a pessoa te liga e fala assim: nossa, eu fiz o meu primeiro atendimento, foi muito legal. Ou então O cliente, né?
Não, o cliente não, os alunos, entendeu? Quando os alunos que você tem, eles já estão Consegue fazer? conseguem fazer o atendimento, e aí você fala para eles, relaxa, calma, é assim mesmo, vamos embora, entendeu? Então é muito legal quando você consegue ter esse feedback das pessoas, entendeu? E as pessoas é, falam, e gente, e é isso, tá? Então, Você está fazendo, olha só, você está fazendo os seus atendimentos pela plataforma também do Espaço.on? eu ainda não fiz, não. Eu tentei conversar com vocês como que faz isso. Eu tô Sim. fazendo pelo canal do WhatsApp, porque eu tô achando, gente, eu tô achando o máximo isso que as pessoas estão fazendo agora, que é o quê? Tá todo mundo descobrindo um atendimento na internet. Sim, E sim. eu sempre fiz atendimento na internet. É uma coisa que eu já tinha comigo. Eu sempre fiz atendimento na internet pelo celular. O pessoal às vezes manda direct querendo marcar, ou então pelo número do celular, que está lá no Morganas Terapia, manda mensagem, e aí eu estou fazendo os atendimentos, aí eu marco certinho, aí eu sempre falo pro pessoal, né? Que coisas que eu gosto muito de fazer é o seguinte, eu sempre peço para a pessoa que ela esteja num lugar só ela, e que ela esteja sozinha e não esteja, porque tem gente que, eu tenho filho. E aí eu peço sempre para poder deixar o filho do lado de fora do atendimento, porque às vezes pode surgir, gente, é como um atendimento mesmo reservado, tá? Eu prefiro que seja uma coisa reservada da pessoa, porque é, para poder não, sabe, não ter alguma coisa que alguém, você ficar à vontade para poder Não conversar, tem para poder constrangimento, a pessoa não ficar constrangida. sem constrangimento e sem julgamento, gente, sem julgamento. Nós somos o que nós somos e nós somos o que nós temos facilidade para ser, entendeu? Então é aquela coisa, a pessoa vem para atendimento e ela é o que ela é e tudo bem, entendeu? Quem sou eu para julgar? Aquilo dali é o que ela consegue ter e tá tudo bem, entendeu? E a vida dela é um ser humano, entendeu? Tem um Então, número gente, vocês entram em contato com a Mônica pelo perfil dela do WhatsApp, que é o Morgana Terapias. É só procurar aí no WhatsApp, não, pelo Instagram, Morgana Terapias. Porque no perfil também tem tudo, né, Mônica? Como entrar em contato com você. tem como entrar em contato. Pode entrar pelo direct, pode entrar pelo, pelo próprio WhatsApp, tá? Eu faço Fora que atendimento. também pelo site do Espaço.on, que é bem do ser, ali tem seu telefone, não é verdade? Para entrar em contato com você, né? E nós vamos fazer uma próxima live com a Mônica. Eu queria fazer sobre astrologia, Mônica. Vamos marcar então para astrologia. Eu vou falar um Vai pouco de ser astrologia. em junho, nós vamos fazer uma live sobre astrologia, que eu acho que vai ser bem legal a gente Vamos fazer. desmistificar um pouco, né? Vamos Um desmistificar. pouco, achar que astrologia não é horóscopo de jornal, não é? Então, gente, eu não tenho nada contra o horóscopo de jornal. Eu acho legal porque acaba incitando o pessoal a procurar saber um pouco, entendeu? Mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser desmistificadas, entendeu? Que tem gente que. Qual o seu signo? Nossa, gente, eu adoro essa pergunta. Qual o seu signo? E aí, meu signo é tal, o que que você fala? Eu falo, então, não sei, não vi sua carta natal, não sei nada. Tem muita água, não tem muita água. Eu só vou dizer uma coisa. Eu só vou dizer uma coisa. É espetacular. Aliás, essa mulher ela é espetacular, espetacular em tudo que ela faz, tá? Eu sou suspeita. Ela é minha amiga, trabalha comigo lá no Espaço.on. É uma baralhista de mão cheia, tá? Astróloga maravilhosa. Tá fazendo meu mapa astral, só falou até a metade, depois a gente não tem que continuar o resto, de você me contar o resto. Mas até então que ela me contou, eu fiquei com a boca aberta. Porque
eu nunca vi tanta coisa certa na minha vida. Parecia que ela me viu nascer e cresceu comigo. É impressionante. Vou te falar pra gente é uma coisa assim, é o que eu falo pro pessoal, não é mágica, não é inspiração, não, gente, é técnica. É aplicação de técnica, entendeu? Muita coisa é aplicação de técnica, tanto para baralho quanto para a astrologia. Por isso que eu estou falando, é questão de muito estudo, entendeu? É questão de muito, muito estudo. Não tem uma mágica, é questão de muito estudo, tá? Ah, você é E ó, gente, maravilhosa. eu quero fazer, eu ia fazer em abril. Quem estava vendo comigo não é nem a Cristina, era a Ana Paula, que é responsável lá no espaço por fazer questões dos cursos. Eu ia fazer um intensivo, né, de baralho cigano no significado das cartas, para poder ver se o pessoal ia gostar, se não ia gostar, e depois fazer uma espécie de primeiro nível e segundo nível, né? E aí entrou o Covid, o enfrentamento, e aí isolamento social, aí atrapalhou um pouco dos nossos planos. Mas assim que terminar essa questão de pandemia, com certeza a Nós gente vai vamos fazer fazer isso sim. alguma coisa lá no Espaço On e aí a gente publica aqui para poder chamar o pessoal para poder fazer, entendeu? Lógico, lógico. Adorei, Mônica, esse bate-papo com você foi muito bom. Nós vamos marcar uma live de astrologia. Gente, quem quiser fazer consulta com a Mônica de baralho cigano, entre em contato pelo Morgana Terapias, né? Ou então pelo site do Bem do Ser, que ali tem o telefone da Mônica, tá certo? A plataforma do Espaço.on está à disposição da Mônica para atendimento online. Eu vou dar uma olhada na plataforma. É que eu ainda não consegui, Cris, parar para poder ver como é que é a questão do atendimento pela plataforma. Mas é uma coisa, parece que é Alguém uma coisa. alguém está botando aqui o rato montado no urso correndo da cobra. Olha, filho, que isso tem significado, que cada uma dessas é uma carta. Cada uma dessas é uma carta do baralho cigano, e sim, tem significado nisso. Ele não está exatamente montado, mas ele está quase montado, né? Porque vem antes e a gente está quase montado. Tá? Gente, Meu ó, foi um amor, prazer com vocês. Se vocês foi quiserem muito bom. no direct, tá? Estamos disponíveis, tá? Cris, tô morrendo de saudade, tá? Tudo bem. Um grande beijo, meu amor. Fica Beijo pra bem. Boris, cachorro. Ah, beijo, beijo para Boris. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau.